leitura de Êxodo capítulo 12, nós vamos hoje para o verso 21 ao 28. Capítulo 12, verso 21 a 28. Ouçamos o que diz a palavra do Senhor. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Pai bendito, louvamos o teu nome, Senhor, por esta manhã, e mais uma vez, ó Deus, clamamos as tuas misericórdias diante do privilégio, ó Deus, de expor a tua verdade, e clamamos, Senhor, para que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, possa nos encher com riquezas, esse vaso de barro, ó Deus, que precisa da tua graça, e que o teu povo, Senhor, de fato te ouça, ó Deus. Que o teu povo possa atentar para os teus mandamentos, atentar para a tua voz, Senhor. Que o teu Espírito possa aplicar essas verdades em nossas almas, tão maravilhosas, Senhor, para que elas nos mantenham firmes durante a peregrinação. Em nome de Cristo, Senhor, fala poderosamente ao teu povo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, pragas e mais pragas nós vimos que assolaram o território egípcio, e nós vimos que Deus estava exigindo aos poderes das trevas a liberdade do seu povo. Ficou claro que o Senhor já havia dito que queria que o seu povo fosse liberto. Mas um dos grandes dilemas das narrativas era que Faraó, ele pensava ser Deus, e ele não permitia que o povo partisse conforme o Senhor ordena. E mesmo sofrendo duros golpes, resistia em sua idolatria. Nós vimos que desobedientemente achava que ele iria prevalecer e que no final ele iria frustrar os planos de Deus. Mas, meus irmãos, o que nós vimos, o que parecia ser um conflito, o que parecia ser um conflito entre duas forças, na verdade, não existia, até porque a sentença ela já havia sido dada desde o início, quando Deus convoca Moisés, que Deus diz que vai libertar o seu povo. Então toda a resistência de Faraó, ela estava dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus havia estabelecido um limite de sua rebeldia. Agora, irmãos, já tem ficado claro para nós, desde as últimas exposições, que o Senhor visitará pessoalmente o Egito com um golpe fatal e porá um fim em toda a petulância do rei. E a praga, na qual o Senhor vem anunciando e tratando, mostrando que iria cometer o Egito, era que os primogênitos, eles seriam mortos. Mas, antes do golpe final, Deus, ele instrui Moisés sobre a Páscoa,
O que nós vimos nas narrativas anteriores foi uma instrução divina a respeito da Páscoa aos profetas. E agora é Moisés instruindo o povo, ou seja, Moisés agora vai dizer ao povo o que é que o povo deve fazer. Então, quando nós analisamos o capítulo 12, do verso 1 ao 13, 14 ao 20, nós vimos que Deus chama Moisés, o profeta, e instrui a respeito da morte do cordeiro e dos pães sem fermento. Então, Moisés sabe aí, nessas narrativas, o que o Senhor pretende fazer, e na Páscoa, o Senhor diz que Moisés, o cordeiro deve ser morto, sacrificado, os pães devem ser comidos sem fermento, e tudo isso como memorial da libertação e da fuga do Egito. O que nós estamos vendo a partir de hoje é que esse dia finalmente chegou. Nós estamos chegando no ápice agora da narrativa do Êxodo, nós estamos chegando no ponto central agora da história, principalmente da história das pragas. Então, finalmente o tempo chegou e a 10ª praga, ela já se avizinha, então o Senhor está próximo de fazer com que a praga seja derramada, e então Moisés agora vai ao povo para instruir o povo, para que o povo celebre a Páscoa, porque o Senhor há de visitar o Egito. Automaticamente, irmãos, o texto de hoje mostra Moisés instruindo o povo a celebrar a Páscoa. Então, Moisés agora vai transmitir ao povo todas as informações dadas pelo Senhor. Agora, como a praga se avizinha, Moisés vai ao povo e vai instruir o povo. E qual é o ponto? É que o povo deve obedecer a cada instrução de forma cuidadosa. Por quê? Porque a obediência deles irá livrá-los da praga. Automaticamente, irmãos, um princípio aqui importante aprenderemos. As misericórdias de Deus para conosco esperam uma humilde observância da sua vontade. Então, as misericórdias que se estendem, elas clamam por uma resposta obediente à vontade divina. Então, como nós falamos, o que nós estamos ouvindo, ou ouvimos nas últimas narrativas, mostram as instruções de Deus a Moisés e a Arão. Agora, irmãos, os profetas, eles vão ao povo, instruir o povo, para que o povo respeite e se submeta à vontade de Deus com relação à Páscoa. Uma das coisas curiosas dessa narrativa é que, talvez ela, numa leitura rápida que nós fizemos aqui, soe estranho, porque diante de tantas informações que o Senhor havia transmitido anteriormente a Moisés, parece que a narrativa, ela registra uma história condensada, uma história mais curta que a anterior. E alguém pode pensar que o narrador, ele omitiu alguma coisa, ele resumiu alguma coisa. Na verdade, irmãos, a preocupação do texto, é óbvio que Moisés deu todas as instruções, mas o registro do narrador é para enfatizar uma coisa, por isso que ela é um pouco mais curta. O ênfase da narrativa é o sangue. Então, o Israel deveria se submeter às ordens de Deus, porque há ali um elemento importante de livramento, que é o sangue. Então, o sangue, ele ganha uma ênfase dentro da narrativa, e sem ele, a história estará comprometida. Por isso que há condensa um pouco a narrativa para elevar o elemento fundamental dentro da história. Nós vamos ver isso a partir de agora. Veja que Moisés começa chamando o povo, ou os anciãos de Israel, instruindo. Veja novamente o verso número 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês
e matem-se animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Observem, irmãos, aqui a narrativa já começa bem pertinente, porque Deus havia dito a Moisés, Moisés agora está chamando os anciãos, os líderes de Israel. Então observe que Moisés, ele vai falar ao povo e ele chama a liderança do povo, os anciãos. É interessante, irmãos, notar uma coisa. Aqui os verbos, eles são bem intensos. Se você for marcá-los nas escrituras ou nessa narrativa, você vai ver a forma como eles são bem enfáticos. Escolham, peguem, matem, guardem, observem, respondam. Então, o que está mostrando? Moisés chama os líderes de Israel e deixa claro diante de tudo que o Senhor havia dito a Moisés e a Arão. Os profetas de Deus estão deixando claro que o que está para ser dito não são meros conselhos, mas os verbos mostram que há aqui uma ordenança. O Senhor está ordenando algo. Então não são conselhos proféticos, mas é o próprio Senhor que está instruindo o povo ou os líderes através do seu profeta, através daquele mediador. Então, ordenanças essas que a princípio exigiam, como no texto está dizendo, separar, matar o cordeiro, aspergir o sangue nos umbrais da porta. Então, irmãos, aqui nós temos já um princípio que nós devemos considerar novamente com sinceridade. Porque veja, Moisés, ele não se dirige ao povo. E ele não faz isso por uma questão de logística, mas de princípio. Deus vem mostrando um governo sempre representativo. Os líderes representam o povo, os maridos representam os seus núcleos familiares. Mais uma vez, irmãos, pensem sobre a importância disso, porque no olhar divino há sempre um olhar especial sobre o governo dos homens na igreja e nos lares. Deus sempre tem um olhar diferencial para o governo dos homens na igreja e nos lares. Moisés chama os anciãos do povo. As narrativas bíblicas, elas são enfáticas. Quando Adão pecou, Deus foi até ele e não até Eva. Da mesma forma, irmãos, Deus exigiu, por exemplo, nas instruções paulinas, a Timóteo, a prerrogativa de, por exemplo, o líder tem que governar bem o lar. Então, 1 Timóteo 3, verso 3 e 12 mostra o ofício diaconal e o ofício do presbítero. Para que exerçam esses ofícios, eles devem administrar ou conduzir bem um lar. Só que nós já estamos cansados de ouvir isso. As escrituras são enfáticas. Deus chama a responsabilidade os homens. Deus trata os homens. Então, no dia do juízo, as primeiras pessoas que Deus irá convocar para tratar a respeito da igreja de Parque Dourado serão os pastores, os presbíteros e os diáconos, que irão responder por esta igreja, porque Deus trata esse corpo e vê esse corpo a partir de um governo eclesiástico. Quando Deus for tratar vossas famílias, o primeiro a responder diante de Deus serão os maridos, porque Deus trata dentro dessa estrutura. Deus trata dentro dessa estrutura. Todavia, meus irmãos, observe aqui, matem a ênfase que Moisés dá às ordenanças divinas, ou seja, as esferas, ou a esfera do governo, ou as esferas do governo, seja o governo eclesiástico e familiar, elas estão restritas aos ditames divinos. Então, observem, Moisés instrui os líderes instruem o povo a partir da lei de Deus. Então, o governo, a liderança
a representatividade, ela é revelada, mostrada a partir não de suas próprias elucubrações. Pelo contrário, meus irmãos, uma liderança genuína é reflexo da submissão a uma lei regente. Eles devem ordenar o povo a partir daquilo que Deus disse. Façam, matem, cortem, protejam, a partir daquilo que Deus disse. Claro, então, irmãos, por implicação, que se nós, líderes, governamos a igreja, ou vocês, homens, governam os lares por vias contrárias à lei de Deus, esse não é o governo representativo. Nós vemos aqui que os limites de atuação de um governo bíblico é conforme o Senhor ordena. Façam, preguem, cortem, respondam, tudo conforme o Senhor ordena. Então, quando Deus enxerga a liderança na igreja, nos lares, ele enxerga até que ponto aquela liderança tem conduzido o rebanho ou o seu rebanho particular a partir da verdade de Deus. Moisés disse: faça, corte, mate, vocês devem instruir isso ao povo. Então, irmãos, não é simplesmente ser líder, não é simplesmente governar a casa, é uma liderança e um governo a partir da instrução divina. Isso implica, irmãos, da mesma forma o seguinte: mulheres não devem submissão aos maridos que regem por suas próprias regras. Nós estamos ouvindo aí, por vezes escutamos, seja comentários em redes sociais, seja em conversas particulares, seja em comentários, que a mulher ela deve submissão ao marido em todas as circunstâncias, que ela deve seguir o marido em todas as circunstâncias. Não. Tiraram isso de onde? Qual foi o lugar das Escrituras que encontraram esse mandamento de seguir o marido de uma forma cega? Em qual lugar das Escrituras está dizendo que a igreja tem que seguir a sua liderança de uma forma cega? Qual o lugar das Escrituras? Antes do 5º mandamento existem 4 mandamentos. E Deus não autoriza, para cumprir o 5º, transgredir outros mandamentos. Então toda submissão ela tem seus limites. Ela está restrita à lei de Deus. Toda liderança está restrita à lei de Deus. Então ninguém deve submissão a ninguém enquanto a lei de Deus estiver em jogo. Porque se assumir o papel de submissão de uma forma cega, automaticamente se assume o papel de insubmissão a Deus. Quando uma mulher diz: eu tenho que seguir o meu marido, quando as decisões são pecaminosas, quando as escolhas são equivocadas, quando aquilo que se escolhe é contrário à lei de Deus, automaticamente aquele marido ele se torna ídolo e aquela mulher se torna insubmissa à lei de Deus. Não existe isso, irmãos. Não se esqueçam. Uma liderança masculina na igreja ou no lar que esteja livre da ordenação divina. Enquanto houver submissão à vontade de Deus, enquanto houver submissão aos preceitos de Deus, todos devem humildemente se submeter. Mas quando uma liderança da igreja, o governo no lar, ele ultrapassa, ele quebra essas barreiras, ninguém deve submissão, porque o que está se colocando em risco é a insubmissão diante de Deus. Sabe aquelas coincidências da liturgia? Sabe aquelas coincidências da liturgia? Hoje de novo,
Sabe por quê? Porque Deus não vai aceitar essa... pastor, porque eu amo meu marido. Olhe, Senhor, é porque ele era meu esposo e eu tinha que seguir ele por onde ele quisesse. O Senhor disse, nós ouvimos aqui, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não, olhe, não, aqui é enfático, não pode ser meu discípulo. Escolha, você vai obedecer a quem? Ao seu marido ou a mim? Você vai se submeter ao seu marido ou a mim? Você vai amar os seus filhos ou amar a mim? Então escolha, porque se você amar seu filho, seu marido, ao ponto de submeter, lógico, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é que nós devemos odiar os nossos familiares, dar um bicudo na sogra, maltratar os nossos pais, desprezar os nossos filhos. A questão não é essa, a questão está aqui, em jogo. É quando os amores estão em conflitos, qual prevalecerá? Quando o marido disser, não, você não vai para a igreja hoje, porque nós vamos curtir uma piscina, nós vamos ter um momento em família, eu sei que hoje é dia do Senhor, você tem que ficar em casa. Qual amor prevalecerá? Vamos sair da igreja, vamos procurar uma outra igreja, uma igreja que eu sei é mundana, não tem pregação fiel. Aí são nessas horas, você tem que pensar, ou eu amo o meu Senhor, ou eu amo o meu marido. Não, mãe, eu sou seu filho, hoje é um dia importante, hoje é dia das mães, eu quero levar a senhora para curtir o domingo pela manhã. São nessas horas que você vai dizer, ou eu amo meu filho, ou eu amo meu Senhor. Então, veja a preocupação de Moisés, chamar os líderes, e os líderes devem guiar o povo conforme o Senhor ordena. Essa é uma grande preocupação da narrativa, irmãos. É que os homens façam conforme as instruções do Senhor. Então, ninguém pode ser referencial de conduta, de decisões, quando se desobedece a Deus. É difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Nós não estamos aqui, irmãos, tratando um assunto de uma forma simplória. Mas isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Não é simplesmente uma escolha de obedecer e se submeter. É uma questão de quem você é, quem é o seu Senhor e quem é verdadeiramente a sua família. Por isso que Jesus disse assim, quando os discípulos disseram, teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Ele disse, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por que isso deve ser assim, irmãos? Porque uma das coisas que a narrativa vai mostrar é que isso é terrível, fazer de forma contrária. É terrível. Pode ser catastrófico fazer de forma contrária. E seria terrível para Israel se os líderes desobedecessem os preceitos de Deus. Veja, irmãos, a morte está chegando. O juízo está vindo. Eles não poderiam fazer de outra forma. Então, eles precisariam seguir à risca a instituição divina a respeito da Páscoa. O animal deveria ser separado, como o Senhor ordenou, deveria ser morto. Então, veja, a preocupação de Deus deve ser morto, separado, deve-se aspergir o sangue com isopo, que era um tipo de planta, né? Parecia um pincel, então eles molhavam e faziam o trabalho de pintura. O Senhor disse, marquem as vigas,
as ombreiras. Eles deveriam fazer tudo do jeito que o Senhor disse. Então, o juízo está chegando, eles estão no dia do juízo. Já imaginou se os líderes dissessem assim? Não, não é bem assim. Não precisa fazer isso. Para que matar um animal? A gente não vai para o deserto. Esse animal pode servir de alimento. Podemos comer esse animal no deserto. Por que matá-lo? Vocês lembram de Saul, quando o Senhor disse assim a Saul: vá, entre, mate tudo, inclusive os animais. Lá vem Samuel, no arraial escuta o barulho dos animais. E Samuel disse: o que aconteceu, Saul? O que foi que aconteceu? Não, eu guardei aqui um pouquinho para o culto ao Senhor. Já pensou aquele líder preocupado com a família? Não, eu vou peregrinar com minha família no deserto. Eu vou levar esse carneiro. Isso é uma semana de carne, de comida. A minha família. Imagina, irmãos, a catástrofe que seria em Gósen. Imagine a catástrofe que seria em Gósen. Seria terrível. Veja o verso 23. Veja o que diz: porque o Senhor passará. E aqui tem duas ênfases, uma ênfase importante. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue da viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. É interessante, irmãos. A narrativa, ela descreve, ela dá uma importância aqui, tem uma importância muito grande devido ao seu destaque, porque nós estamos diante do ápice da libertação, e o que a narrativa está mostrando é que o eixo, o sangue do Cordeiro Pascual, é o eixo em torno do qual o cumprimento gira, é o ponto principal. Então eles precisam obedecer cada sentença, o sangue precisa estar marcando os israelitas. E aqui, irmãos, é interessante porque não é só o povo que deve obedecer, não, ou a liderança que deve ser obediente, não. Aqui é preciso um ato de fé, porque eles precisavam exercer sua fé de que Deus cumpriria o que prometeu. Pela fé, eles precisariam examinar e abater o cordeiro. Pela fé, eles deveriam pegar o sangue e aplicá-lo em suas portas. E pela fé, eles precisariam confiar no Senhor, porque o sangue seria o testemunho de sua fé nas promessas e no poder redentor de Deus. Eles, irmãos, a morte está vindo, eles precisam crer no sangue, eles precisam confiar no sangue. Isso é importante, irmãos, porque obedecer sempre será um ato de fé. Obedecer é sempre confiar em Deus, em suas promessas. Seja a liderança, seja a igreja, seja corporativamente ou individualmente. Muitas vezes nós não enxergamos isso. Nós temos um olhar somente horizontal e nunca vertical. Então, nós não podemos cair nessa autonomia arrogante. Então, uma liderança, como a vida cristã em geral, deve entender: obedecer sempre é um ato de fé, é um ato de crer nas afirmações de Deus, no que Deus diz, de submeter à ordenança divina. Então, é sempre uma resposta. A obediência é sempre uma declaração de que confia no Senhor, de que crê de fato no Senhor. E aqui, irmãos, um princípio importante, né? A fé ela é atestada não pelas simplórias declarações vazias, ela é pela vida de submissão. A verdadeira fé ela é atestada na obediência, na submissão àquilo que o Senhor diz.
Essa é a verdadeira demonstração de fé. Não é simplesmente dizer creio. Eu vivo como eu creio. E por que isso é importante, irmãos? Então, os líderes instruindo o povo tem que crer nisso. A morte está vindo, ele tem que crer nisso, tem que responder com fé, o que o Senhor está dizendo, obedecer. E isso, irmãos, é importante, porque você pode perguntar assim: pastor, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ter esse ato de fé? O texto em seguida vai mostrar, irmãos, porque o que Moisés está dizendo aqui é que o sangue precisa ser derramado, porque o Senhor vai passar para matar os egípcios. Veja, o Senhor já disse: eu vou matar os primogênitos do Egito. O destruidor, que aqui os estudiosos creem enfaticamente que se trata de um anjo do Senhor, o anjo da morte, um anjo que o Senhor delegou a autoridade para matar os primogênitos. Então, o anjo do Senhor está a vir e matar os primogênitos, a julgar o Egito. Mas veja que coisa interessante, irmãos. Por que eu devo obedecer? Porque, olhe, o que a narrativa está mostrando é que Israel também será visitado pelo anjo da morte. Ele não vai entrar no Egito e retornará. Ele vai entrar no Egito e adentrará na terra de Gósen também. Ele vai também em direção aos judeus. Então, o que Moisés está dizendo é que o anjo da morte vai averiguar todas as casas egípcias e todas as casas judaicas. Então o juízo vai por toda a terra do Egito. Mas aí, irmãos, onde se revela a importância da observância, da obediência irrestrita. Porque, irmãos, veja, naquela noite o destruidor mata os primogênitos de cada humano e cada animal. Mas quando chega aos lares marcados com o sangue do cordeiro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, Moisés diz: Deus promete passar. E essa palavra aqui ela é enfática. O termo passar, ele pode ser traduzido aqui tanto como compaixão, como proteger, como ignorar, sugerindo os termos em conjunto, sugerindo um aspecto protetivo. Um aspecto protetivo. Entendam em outras palavras, quando diz que Deus passará, ele está trazendo a ideia de protegerá. O texto pode ser muito bem traduzido assim: o Senhor protegerá a porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas. Ou seja, por que o povo deveria fazer, os líderes deveriam fazer do jeito que Moisés estava ordenando, e o povo deveria responder com fé, obedecendo às ordens divinas, porque essa visão está colocando Deus numa posição ativa como defensor. Isto é, em vez de ignorar e passar pelos lares, o que está dizendo Moisés é: quando o anjo for visitar a casa de vocês, a casa dos judeus, Deus ele vai se posicionar entre a praga e os fiéis, entre o juízo e os remidos, como sangue derramado, servindo para a sua ação de poupar os homens primogênitos naquela casa. Deus enviaria o anjo da morte, e a casa que estivesse com sangue, ele estaria à porta como protetor, impedindo que o anjo invada e mate os primogênitos. Deus então olhava para baixo e viu o sangue, certo de que a justiça havia sido satisfeita. Por isso ele impedia: não, aqui o cordeiro foi morto.
aqui não mate. Um cordeiro foi sacrificado. Olhe o sangue derramado. Por que isso é importante, irmãos? Um dia Deus haverá de julgar todos. Quem poderá escapar? Ninguém. Salomão, em sua sabedoria, ele disse: então eu disse a mim mesmo, depois de uma grande reflexão, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. Eclesiastes 3,17. Se isso não é suficiente, Cristo disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Então, por que, irmãos, Moisés instrui os líderes, eles devem obedecer conforme o Senhor está dizendo? Porque os líderes instruem o povo, e o povo deve fazer conforme aquilo que o Senhor estava ordenando? Porque um dia, irmãos, no princípio aqui Deus haverá de nos julgar. Ele vai exigir de nós tudo aquilo que fizemos. Por isso que Ele quer obediência. Obedeça, porque, olhe, líderes, façam conforme o Senhor está dizendo. A praga está vindo. Os líderes, povo, façam tudo o que o Senhor disse. A praga está vindo. O anjo da morte está vindo. Deus vai julgar o Egito e vai nos julgar. Façam conforme tudo o que o Senhor tem ordenado. Significa, irmãos, que no dia do juízo nós não vamos ser poupados, no sentido de que Deus não irá nos julgar, que o juízo será privado de nós, no sentido que Deus não irá nos colocar numa situação de julgamento. Pelo contrário, nós vamos sim, irmãos, e Ele vai exigir tudo o que nós fizemos. Ele vai exigir o que você fez. Todas as suas obras ocultas serão entregues por sua alma. Às vezes que você negligenciou o dia do Senhor, às vezes que você foi insubmisso, às vezes que você desobedeceu deliberadamente, tudo será exposto. Martin Lloyd Jones diz no livro dele, na exposição do Salmo 51, dizendo que Deus nos poupe de colocar no telão todas as nossas pecaminosidades. Porque possivelmente Deus externará tudo aquilo que é mais oculto, e quanta vergonha. E Deus vai nos julgar. Isso é importante. Não, pastor, eu sei, mas às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o Senhor julgará a todos. Nós esquecemos isso. Então, diante do exposto, por que devemos obedecer? Porque no dia do juízo, a obediência, ela revelará, e o obedecer revela uma confiança no ato do protetor. Obedecer é uma resposta esperançosa de que no julgamento de Deus Ele me protegerá. Obedecer é uma confiança de que Deus estará a me proteger quando o anjo da morte vier me matar. E Deus não protegerá líderes omissos. Ele não protegerá esposas que amaram mais os seus esposos do que a Ele. Ele não protegerá filhos que amaram mais os pais do que a Ele. Ele não protegerá pessoas que não viviam em obediência, que faziam o que bem entendiam. Quando estava preparando esse sermão, irmãos, me veio a seguinte reflexão. Eu me perguntei e pergunto a vocês:
Se hoje o juízo chegasse, qual lar aqui sobreviveria à visita do destruidor? Qual lar aqui sobreviveria à visita do destruidor? Quem aqui teria Deus como guardião quando a morte adentrasse em suas casas? Quem aqui? Pastor, não sei, sabe. Como é que você vive? Obedecendo a Deus, faça do jeito que eu estou dizendo. Você submete e faz. Se é assim, fique certo. Como Paulo escreve a epístola dele aos Tessalonicenses, o dia do juízo será um dia de glória. Mas se não, não conte com o sangue do Cordeiro quando você viveu com vestes imundas. Não conte com o sangue do Cordeiro quando você viveu de forma imunda, desobediente. Veja, e o povo deveria entender isso. Precisa obedecer o que Deus está dizendo. Mas além disso, irmãos, observe, os mesmos pontos que a gente viu se repetem aqui em outros detalhes. Além disso, eles devem obedecer. Então você veja, Moisés está instruindo o povo, os líderes instruem o povo, deve fazer conforme o Senhor, a morte está chegando e etc. Mas também eles não poderiam esquecer disso. Veja o verso 24 a 27, parte A, veja que diz: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Veja os verbos, como eles se repetem. E quando estiverem na terra que o Senhor lhe dará, como prometeu, observem este rito. Verso 26, quando os filhos lhe perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Veja, irmãos, Deus não quer simplesmente instruir, Deus não simplesmente ordena como fazer, mas mais uma vez observamos, veja como Deus repete isso, irmãos. Não se esqueçam, uma das formas das narrativas, das escrituras mostrar a vontade de Deus é repetindo, repetição. E mais uma vez, Deus não quer que a libertação caia no esquecimento. E nós já vimos isso aqui, irmãos, por quê? Porque isso tem um significado redentivo. Não é simplesmente recordar um evento histórico. E como nós falamos, irmãos, Deus não quer que isso caia num formalismo, num intelectualismo, mas é algo que perpassa as atividades cerebrais e cativa o coração. Porque, irmãos, não se esqueçam, formalismos esvaziam os significados espirituais dos meios de graça. Formalismos esvaziam os significados dos meios de graça. E volto a lembrar, irmãos, nós devemos atentar para isso, porque isso pode ser muitas vezes o nosso problema. Nós estamos tão formais em nossa religiosidade que nós não conseguimos adentrar nos significados, naquilo que significa. Nós estamos tão acostumados a nos achegar à ceia do Senhor que nós nem refletimos o que isso significa. Nos comportamos como a igreja de Corinto, como comelões e bebarrões. Sabe, irmãos, é como alguém que acha exuberante a beleza de uma rosa, mas nunca sente o perfume. É como alguém que observa o mar com sua beleza e grandeza, mas nunca mergulha. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, que o Senhor vem enfatizando aqui, presta atenção, olha para mim. Não adianta termos uma liturgia bíblica,
princípio regulador do culto. Que maravilha, um culto reformado, puritano, uma pregação bíblica, expositiva, exegeticamente perfeita. Em resumo, uma igreja bíblica. Se tudo isso for simplesmente formalismo, se não cativar a alma, se o coração não estiver voltado para isso, para a glória de Deus, para obedecer a Deus, e muitas vezes é só formalismos. Volto a dizer, por isso que muitas vezes muitas pessoas têm grande dificuldade com o dia do Senhor, porque o dia do Senhor não cativa a alma, é só um formalismo. É só uma formalidade religiosa, é só um comportamento religioso, mas não cativa, não cria afeições, não move a alma, não arranca lágrimas do coração. É só formalismo. O Senhor disse, não esqueçam disso. Sabe, irmãos, por isso que é importante lembrar um dos termos que se repete em Êxodo. O Senhor chama esse dia de festa. Por quê? Festa? Por que festa? Pergunte para um judeu que viveu num cativeiro, por que esse dia é um dia de festa? Se você tivesse noção exata do que era o cativeiro do pecado, esse dia seria o dia mais feliz da sua alma. Se você tivesse noção do que Deus fez, da grandiosidade da soberania divina para libertar você das amarras do pecado, senão você estaria lá até hoje sendo cavalo do cão. Se você soubesse a desgraça, a morte, se você soubesse o que é o inferno, onde as pessoas choram, as lágrimas não cessam, eles querem ajuda. Se você soubesse o que significa a redenção, você veria esse dia como festa. Um dia de celebrar o melhor dia da sua vida. Mas muitas vezes é só formalismo, formalidades. A gente pode até sentir falta, mas não sente falta dos valores eternos. É só simplesmente o hábito da nossa formalidade. Mas Deus diz, lembre-se, comemorem, celebrem. E também Deus diz a Moisés, instrua os seus filhos, instrua as crianças. Quando ela perguntar, papai, o que é isso? Por que o senhor está tomando um cálicezinho de vinho? Por que o senhor está comendo um pedacinho de pão? O que é isso? Ele diz, pais, instruam os seus filhos. Isso. Irmãos, outro princípio aqui, vocês estão cansados de ouvir. Deus deu aos pais o ministério de educar seus filhos. É responsabilidade dos pais educar suas crianças, ensiná-lo o que significa culto, a forma como ele deve se comportar. Cabe aos pais instruir suas crianças sobre o que tudo isso significa. É o pai que vai trazer o filho e vai dizer, meu filho, você vai ficar aqui, porque esse é o culto ao Senhor, é o dia de celebrar ao Senhor. Mas pastor, o meu menino é um MacGyver, o Senhor não quer saber disso. Ele ordena, ainda que ele seja o Satanás, você tem que ensinar, ele precisa aprender o que isso significa. Ele precisa ser instruído. Para não esgotá-los, vai se repetir, irmãos, em outras narrativas. Voltaremos com maiores ênfases. Mas lembre-se,
Uma das razões de crianças se comportarem negativamente no culto público é porque falta instrução dos pais. Conversando com um presbítero das igrejas reformadas, eu perguntei: como é que vocês avaliam certas crianças no decorrer do culto? Ele disse: pastor, na maioria das vezes, crianças inquietas no culto denunciam pecado dos pais. E é o que vocês fazem, presbíteros? Não é nem o pastor, é o presbítero da igreja. Nós visitamos, instruímos. Se continuar repetindo, voltamos a instruir. Se continuar repetindo, nós disciplinamos. Porque muitas crianças inquietas no culto denunciam o pecado dos pais que não instruem os seus filhos. Pense nisso. Por isso, igreja, não fique com raiva das crianças. Não fiquem. Exortem os pais. Não são todos os casos, mas a maioria das vezes é denúncia de que existe negligência com a educação com relação ao culto público. Então, pais, aprendam, isso é responsabilidade de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque a alma deles, a responsabilidade da alma deles está sobre vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos filhos se afastam. Ah, pastor, é a soberania de Deus. Não, eu não nego que Deus é soberano, que governa. Eu nunca fui instruído num lar cristão, nunca tive uma educação cristã, e o Senhor, aprove ao Senhor me salvar. Eu creio na soberania de Deus, mas no mesmo instante que a Escritura enfatiza a soberania, enfatiza a responsabilidade dos pais também. E há muitos filhos que abandonam a igreja por responsabilidade dos pais, nunca instruíram os seus filhos. Pais que ficavam à mercê de departamento infantil, que em muitos lugares parece mais o circo de Tiririca. Então, o que é que o Senhor está exigindo dos pais aqui? Não somente matar o cordeiro, comer os pães sem asmos, borrifar o sangue, mas também educar os seus filhos. Então, se não bastasse o sofrimento de uma liderança de um lar, o Senhor também exigirá de você e dos seus filhos, meu irmão. Ele vai cobrar de você também. E diante disso, irmãos, como responder? Verso 27, parte B e 28. Veja. Parte B. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Veja, irmãos, adoração e obediência. Joelhos se dobram em louvor ao Senhor, depois fizeram conforme o Senhor havia dito. Veja, irmãos, Deus estava ordenando o seu povo e o povo adorou. O povo não disse: não, isso é muita exigência, é muito difícil, Deus, cumprir esse mandamento. Eu não consigo cumprir esse mandamento, Senhor, é uma exigência muito alta. Eles adoraram ao Senhor e obedeceram. Irmãos, por que tudo isso? Nós sabemos bem que Deus estava preparando o seu povo para a vinda de Cristo. E foi Cristo quem derramou o seu sangue na cruz. Deus então nos deu um banquete que nós vamos desfrutar já já, que chama-se a ceia. Jesus deu o pão e disse: isto é o meu corpo. Deu o cálice e disse: isto é o meu sangue. Ao fazê-lo, anunciou que ele era o cordeiro que seria morto para retirar os pecados. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós lembramos que somos pecadores salvos pelo corpo
e pelo sangue de Cristo. Israel vivia isso em tipo, em sombra. Tudo que Deus estava ordenando aqui era sombra que apontava para Cristo. Mas independente da sombra, do tipo, do antítipo, como se responde a tudo isso? Nós esquecemos, irmãos, da gravidade do nosso pecado e a graça de Deus em Cristo. Esquecemos que Deus quer que paremos de pecar. Mas por que a ceia também importa? Porque Ele nos lembra dessas coisas. E quando nós nos lembramos de tudo o que Ele fez, qual a maneira correta de reagir? É a forma como os israelitas reagiram, caindo de joelhos e adorando e fazendo tudo o que Ele ordena. Eles não questionaram nada. Eles disseram: louvado seja o Deus de Israel. Vamos fazer tudo aquilo que o Senhor ordena. Se isso cativasse nossos corações, irmãos, tantas coisas seriam mais prazerosas. O culto seria mais prazeroso. Cada minuto no culto público seria mais proveitoso, como se fosse o último de nossas vidas. Passaríamos a amar a lei de Deus e lutar de uma forma tão especial, para lutarmos com todas as nossas forças para agradar aquele que nos livrou. Nós iríamos desejar fazer tudo o que Ele disser. Abriríamos mão dos nossos desejos. Diante do que Deus fez por mim, eu agora farei o que Ele disser. Sabe, irmãos, quando você ganha um presente, mas já imaginou aquele presente que você olha assim e diz: nunca teria condições de tê-lo, e de repente chega alguém na sua casa e lhe dá aquele presente, e você diz: que homem mais gracioso, que maravilha, eu nunca teria condições de tê-lo, mas ele chegou, veja, que nobre amigo, me deu um presente de valor, quanta honra. Quando chegasse o aniversário dele, você ficaria logo preocupado: é o aniversário de fulano, ele me deu um presente maravilhoso, eu preciso retribuir de alguma forma. Se ele ligasse para você e dissesse: estou precisando de sua ajuda, você não abriria mão, na verdade, de toda a sua agenda para atender aquela pessoa, porque ela lhe presenteou com aquilo maravilhoso, com aquele grande presente. Por que não fazemos isso com o Senhor, que nos libertou das amarras do pecado quando nós não poderíamos, que nos livrou do inferno quando nós não conseguiríamos, quando nos deu uma redenção que nós nunca conquistaríamos? Porque então, quando Ele diz faça, nós não fazemos? Porque então, quando Ele diz trabalhe 6 dias, no 7º é o meu dia, por que nós não paramos? Porque tudo é tão cansativo para o Senhor. É um desestímulo. Passamos a semana ativos nas nossas academias, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, mas quando chega para o Senhor, é uma tartaruga, um anão espiritual. Israel adorou ao Senhor e disse: vamos fazer tudo o que o Senhor ordena. Essa é a resposta, irmãos, correta diante de tão grande salvação. Eu estou fechando. Podemos dizer isso da sua vida? Posso dizer isso da minha vida? Por que você está aqui hoje pela manhã? Com medo do Rodrigo estar digitando?
ou porque você acordou, está vivendo a expectativa da glória eterna, você diz: hoje eu vou desfrutar do Senhor, vou descansar no Senhor. Hoje é o dia de sentir um gostinho do céu, de ouvir o meu Deus provisoriamente por meio da sua palavra. Será que é isso, irmãos? Será que nós de fato estamos respondendo assim? Adoração e obediência. Se tem sido assim, irmãos, não tema o dia do destruidor. Deus estará protegendo sua alma. Não se assuste quando o juízo chegar, porque você estará protegido. Ele estará lá para lhe proteger, porque o Cordeiro foi morto. Ele não verá sangue nas suas portas, mas verá sangue no madeiro. Ele verá um cordeiro inteiro sendo sacrificado, intercedendo e dizendo: Pai, eu morri por ele. Pai, eu me sacrifiquei por ele. E Deus vai dizer à morte: a morte não terá poder sobre ele. Mas se não tem sido assim, meus irmãos, não há esperança para você. Se não tem sido assim, Deus não o protegerá. Lembre-se do autor aos Hebreus: como se rejeitas a salvação, quem te salvará? Se rejeitas o Cordeiro, quem te livrará? Acabou para você. Mas se você está ouvindo isso, é mais uma graça. Porque pela fé, irmãos, andar por fé, você será protegido por Ele. E não importa o pecado, porque o sangue do Cordeiro nos livrará. Você crê nisso? Oremos. Bendito Deus, nós louvamos, Senhor, o teu santo nome. E obrigado, Deus, mais uma vez, pela exposição da tua palavra que nos fala, Senhor. Ó Deus, que essas verdades habitem em nós, que elas, de fato, elas deem frutos. Não seja o nosso coração um solo, ó Deus, infrutífero. Que os nossos pés não estejam firmados em areia, mas que essas verdades enraizem, Senhor, nossas almas e nos conduzam firmes até o Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, em resposta à voz do Senhor, cantemos e em seguida